Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos trabalhar com a nossa primeira planilha no Excel. Bom, como a gente vai trabalhar com a nossa primeira planilha, então vamos abrir o Excel pela primeira vez. Existem diversas formas de como você acessar o Excel. A primeira delas, você pode utilizar o seu teclado, aperta no logotipo do Windows, né? Nota que aparece essa lista aqui, se você estiver usando a mesma versão que eu. Nesse caso aqui, ó, você já percebe que aparece aqui em cima. Também você pode pesquisar aqui na parte inferior. Nota que já aparece ele aqui. E aí você pode digitar a palavra Excel. Quando você digita, automaticamente ele vai aparecer aqui na parte superior. Você pode clicar nele pela primeira vez. Você nota que ele vai aparecer dessa forma, ó. Vou até ampliar aqui. Então, essa é a interface aqui do Excel, a gente vai colocar em prática e vamos criar uma planilha pela primeira vez, tá? Então, bastante importante que você entenda que essa versão que eu estou trabalhando agora nesse momento é a versão 2019, a gente vai trabalhar também com a 2016, que é bem parecida, então você vai notar alguns pequenos detalhes, então é importante que você se familiarize com cada uma delas, lembrar que quando você aprende na versão atual é muito mais fácil você trabalhar nas versões anteriores, então não tem nenhum problema. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, na verdade eu já tenho essa planilha estruturada. Antes de você iniciar, você vai perceber que temos alguns elementos aqui que você precisa identificar. O primeiro deles aqui é que você não tem o plano de fundo, né? Na verdade, não tem aquela grade com uma orientação. Eu sempre recomendo, quando você conclui a sua planilha, você pode eliminar essa grade. E aqui, outra informação bastante importante, porque a minha informação, que é uma pequena planilha, né? Bem simples, só para facilitar a linha de raciocínio, ela está centralizada. Então, se eu vou apertar a tecla de atalho Ctrl mais P para visualizar a área de impressão, você vai perceber que ele está aqui dentro de uma folha A4. Então isso aqui seria o tamanho ideal para você estar imprimindo a sua planilha. Ó, vou voltar aqui na lateral esquerda, você vai perceber que ele aparece um tracejado aqui, né? Ele vai da coluna A até a coluna J. E aí você vai perceber também que ele vai do número 1 até o 48, né? 48. Normalmente ele vai até o 50, mas eu já tinha mexido um pouquinho aqui. Então ele modificou, ó, minha coluna, minha linha, né? Minha linha de número 2 aqui, ó, você vai perceber que ela tá um pouquinho mais alta devido ao título aqui, né? Então, por isso que ele tem essa pequena diferença. E isso é a área de impressão. Significa que, pela primeira vez, o que você precisa definir? Você precisa formatar, no caso, criar a sua planilha dentro dessa área, né? Se por acaso você quer imprimir, né? Se você quer imprimir sua planilha. Se você não vai imprimir, você ignora isso que eu estou falando agora e aí você pode digitar normalmente e estruturar sua planilha, né? Então, é o primeiro passo para a gente iniciar. A gente vai usar essa mesma planilha aqui como exemplo, tá? Para a gente estar montando ela pela primeira vez. Então, ó, aqui embaixo na parte inferior eu já tenho duas planilhas criadas, mas caso você não tenha, né? No caso, provavelmente você vai iniciar do zero, uma planilha em branco, então você pode apertar aqui, ó, no mais, e aí ele inicia, ó, nota que está escrito plan 1, pode ser planilha 1 também, dependendo da versão, ó. Vou arrastar aqui, ó, para a esquerda, nota que ela está aqui como em primeiro lugar. Então, quando você se deparar com o Excel pela primeira vez, ele vai ter essa interface. Primeira informação que você precisa entender para começar a digitar. Você pode controlar o seu zoom, que fica aqui na parte inferior à direita, né, ó. Você pode apertar aqui, ó, mais, né? E aí aproxima um pouco. Como a nossa planilha é pequena, então não tem problema você aproximar bastante. A segunda informação, você pode vir aqui no menu Arquivo. Aí você tem a opção aqui de imprimir. Ah, mas por que eu vou imprimir um documento que eu ainda não digitei? Ó, ele entrou aqui na área de impressão. Você vai perceber que não tem nada para ser impresso, porque a gente não digitou nada ainda. Então você vai clicar aqui na lateral esquerda. Nota que ele faz aquele tracejado, ó, do A até o J, coluna, né? E do 1 até o 50, como eu tinha falado anteriormente. Então, bastante importante que você entenda essa informação, tá? Então, a partir do ponto que você entendeu que, no nosso caso aqui a gente vai imprimir, e aí eu vou digitar a nossa planilha. A informação que está acima, que na verdade é o aula VIP, eu vou montar isso depois, tá? Então eu vou pular aqui, na verdade, duas linhas, né? A primeira que é o título, a segunda informação que é o espaço entre uma linha e outra, né? Bom, então a gente vai dar início aqui a digitar a nossa planilha pela primeira vez. Então, ó, nós temos aqui a seguinte estrutura, o título, né, que eu vou digitar aqui acima. Eu vou usar esse exemplo aqui, tá, pessoal, na prática, ó. Então vai ser esse exemplo aqui. Então a gente vai definir o título aqui em cima. Aqui eu vou deixar uma linha de espaço e aí eu já vou começar a digitar na parte inferior. Então eu vou começar aqui com nomes. E nota que eu posso digitar aqui mesmo, não vou me preocupar com a posição, tá? Então isso a gente pode definir depois. Aqui a gente tem a primeira opção, que é o número 1, então você pode usar o
Alt mais essa opção aqui, ó, primeiro, né? Então você pode usar essa opção. E aí, no caso aqui, como eu tenho os bimestres, né? Eu posso digitar primeiro, segundo, terceiro bimestre. Ó, já tem a estrutura aqui que é o título. Nota que eu não me preocupei com formatação nenhuma, tá? Então é bastante importante que você entenda essa estrutura e não se preocupe com a formatação. Bom, a gente vai digitar alguns nomes fictícios aqui, né? Só para estruturar a planilha. Então ignorem os nomes. Eu acredito que o nome mais simples aqui é o Maria, né? Mas os demais são bem estranhos. Não se preocupem, tá, pessoal? É só meramente informações só para a gente comparar aqui os dados, tá? Então, eu vou digitar algumas informações aqui, que são os valores, ó. Nota que eu não estou me preocupando com a informação em si, mas sim com a estrutura, que é o que a gente vai trabalhar aqui. E aí você pode estar montando a sua planilha dessa forma, tá? Não se preocupe com a formatação, nem com a posição dos valores, né, em si. Lembrar que você deve sempre digitar informação, cada informação em sua célula. Aí você consegue fazer a formatação individual, tá? Caso você precise trabalhar dessa forma. Se por acaso você precisar juntar informação, a gente vai usar a opção de mesclar e centralizar, que seria quebrar essa coluna e juntar, na verdade, juntar essas duas informações ou mais, né? Então vamos concluir aqui nossa digitação. Então aqui nós temos a primeira estrutura, que é a nossa planilha. Então a gente deu início aqui a trabalhar. Notem que a minha área de impressão aqui ainda não está estruturada. Então você vai perceber aqui, ó, se você der um Ctrl P, ele vai ficar alinhado à esquerda. Então imagina que eu quero essa informação centralizada, né? Então agora a gente vai dar início ao processo de formatação. Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade, né, na próxima aula.